Os dias têm se sucedido num cotidiano atroz e eu tenho sido incapaz de perceber os detalhes nesse cotidiano. Meu Então, Deus, Fernandão. depende muito mais de mim perceber isso do que da vida me dar. Caralho, essa reflexão é tão linda que eu acho que a gente pode começar o podcast com essa mensagem para todo mundo. Eu acho que é isso. Vamos gravar. Vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando. Meu nome é Felipe Clemente e este aqui é um Zoricast, o já consagrado podcast do Tailgate Story. É isso. Junto com outros podcasts que fazemos também. Mas é isso. Já perdi completamente as frases padrões que tem e eu acho que daqui para frente, cada vez mais eu vou esquecer e vai ser sempre uma entrada diferente. Mas antes de apresentar as pessoas que estão aqui comigo nesse podcast maravilhoso, eu queria dizer que eu estou emocionado para fazer o episódio 144, porque eu acho que em muito tempo é a primeira vez que a gente chega aqui totalmente no improviso, do jeito assim, vamos gravar. Qual é a pauta? Vamos gravar. Vamos gravar. Sabemos uma pauta, sabemos uma coisa que temos que falar, sabemos duas coisas que temos que falar, mas como vamos falar, quando vamos falar, eu não sei. Vai ser tudo tirado da cartola. E eu acho que é um episódio de homenagem até ao Dodô também. Porque quando a gente idealizou o Zonicast, era só um papo de boteco. E hoje vai ser bem próximo a isso, porque não tem pauta. Não tá lá, eu não tenho nem o que acompanhar aqui do lado. O que foi estudado para a live de ontem do PAN, hoje vai ser... Caralho, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Olha aí. Olha. Que coisa maluca. Parecendo até uns fios soltos aqui agora. Mas é isso. Boa noite, Fernandão. Como vai, depois dessa bela reflexão que você deixou pra gente aí no começo do podcast? Fala, meu patrazinho, fala Luquiba, todo mundo que veio ouvir a gente aqui no Zonecast. Hoje um dia estranho, né? Acordamos bastante cedo, a gente está gravando na quarta-feira, dia que o Brasil foi desclassificado na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Acordei bastante cedo para fazer um cafezinho, preparar uns negócios para ver o jogo, bastante expectativa, mas infelizmente as coisas acabaram não saindo como a gente pelo menos esperava e queria e torcia. Depois pensando um pouco mais fria e tranquilamente, talvez essa seleção tenha dado aquilo que ela podia dar de fato, não muito mais do que o que a gente viu. Mas acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, aproveitar o improviso do episódio e vamos em frente, porque falar de esporte é muito gostoso e deixa a gente mais tranquilo também. Eu não sei se vai deixar muito tranquilo, é gostoso, mas eu diria que mais gostoso de tudo é falar com vocês. Isso aqui é quase que uma terapia que a gente faz gravada e publicada para todo mundo ouvir a nossa terapia aqui. Beleza, isso aqui é melhor que a sessão de terapia da Globoplay, tá bom, gente? Então, por favor, em vez de pagar a Globoplay, paga nós, ajuda a gente com o PAN, com o projeto do PAN. Depois que apresentar o Luquiba, a gente fala do PAN também. E aí, Luquiba, você tá bem? Como vai? Acabou a nossa alegria de acordar cedo agora. Pois é, primeiro eu vou fazer que nem você fez no episódio passado e dar os informes aí. Eu não sei se a palavra é essa que você usou, mas pedir desculpas, né, pela minha voz. Estou com dor de garganta. Pode ser que exatamente o que aconteceu agora com você aconteça comigo, de tossir no meio da fala. E segundo, claro, o dia inteiro me derrubou, então também talvez possa ser que aconteça de cair minha conexão. Então, todos os seus recados da semana passada, hoje, acontece comigo. Então, inicialmente já peço desculpas por isso. Segundo, sim, infelizmente, acabou nossa alegria. É uma tristeza, não que... Eu acho que ninguém tinha expectativa que o Brasil ia ser campeão nessa Copa, todo mundo imaginava que o teto para essa seleção talvez seria umas quartas de final, alguma coisa nesse sentido, mas cair da forma que caiu, acho que foi uma grande decepção para todo mundo aí, porque com todo respeito, foi o que eu até conversei, né, no nosso grupo, todo respeito à seleção jamaicana,
não tem como conceber isso. O Brasil era franco favorito hoje, tinha que ter passado o trator e infelizmente não aconteceu, mas a gente vai conversar ainda a respeito disso. Pois é, né? Pois é. Até esqueci o que eu ia falar. Maldito TDAH. Mas é isso. Bom, só para seguir as formalidades de sempre, não se esqueçam, eu vou colocar de novo na tela as redes sociais e vai estar errado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tem o GetZone no Instagram e no Facebook. E tem o GetZone_BR no Twitter, porque eu já falei e vou repetir. Eu não vou me render à porra do X, tá bom? Para mim nunca vai ser X, entendeu? Assim como eu me nego a falar Oracle Park, eu continuo falando AT&T, eu continuarei falando Twitter, entendeu? Então é isso aí, ó. Assim como eu me nego também a não chamar o Miller Park de não Miller Park, é isso aí. Vai continuar sendo Twitter e foda-se. E aqui, ó, onde tá @TheoGetZone, que tem o cu, o símbolo passarinho do cu, não é o cu, é o TikTok. Então fiquem avisados. Do mais, esse podcast está disponível em todas as plataformas possíveis e imaginárias. Então a gente está no Twitter, olha que louco, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Pocket Cast, a gente está no Google Podcast, no Apple Podcast, tá em tudo. Tudo. Mas também estamos no YouTube. Então você que não sabia, você pode também ver o podcast pelo YouTube com nossas carinhas e tudo mais. E aí você que já está no YouTube ou que está se direcionando para o YouTube para assistir a gente, se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative o sininho, dá o like, faz de tudo para que o YouTube, o Google, nos entregue cada vez mais. É isso. Dito tudo isso, por fim, para acabar essa, como foi que eu posso falar? Essa prolixidade toda numa entrada de podcast, não se esqueçam que a gente tem um projeto audacioso, talvez não, o projeto mais importante da história desta bagaça chamada Zonecast, chamada TheoGetZone, aliás, entendeu? E nos ajude ao PAN. Aqui embaixo, para quem está vendo a gente por vídeo, a URL, mas você que está só ouvindo, tzbr.online/tznopan2023, repito, tzbr.online/tznopan2023. Entra lá, entende um pouco mais sobre o projeto do Tailgate no PAN, a gente tem credenciais disponibilizadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro e vamos cobrir os Jogos Pan-Americanos. Mas a sua ajuda é fundamental. A ajuda pode não ser fundamental com o cascalho, mas talvez com a divulgação, nos ajudar a divulgar, compartilhar com seu amiguinho, vai que chega até a um louco aí que fala assim, porra, esses moleques são da hora, esses moleques são gente boa, vamos ajudar. E aí ajuda a gente. É isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa na minha fala? Sim, faltou a rifa, né? Que a gente tá, nossa rifa, o sorteio dela vai ser acho que dia 23, se eu não me engano, é isso? 23 de agosto, isso aí, bem lembrado. Isso. O link ainda não está disponível aqui, mas estará nos comentários e nas outras plataformas. Nas redes sociais. Também. Nas redes sociais, exatamente, Luque. Nas redes sociais, estamos lá toda semana, a gente coloca. Toda semana não, a cada tantos dias a Bruna vai lá e mete lá, ó, tem tantos números disponíveis ainda. Se não me engano, temos 65 números disponíveis ainda. Então, aproveitem. Serão 3 camisas nessa rifa aí. Então, 3 agraciados com jerseys. Aproveitem. Será incrível. Será fantástico. E agora? Ô patrãozinho, deixa eu só pontuar um negócio aqui. Vai falar. É isso que eu ia dizer. Aproveitar que você chamou o pessoal, né, para ativar o sininho, né, se inscrever no nosso canal. Quem for fazer isso e quem fizer isso, por favor, vejam a live sobre o PAN que nós fizemos na noite de terça-feira, ontem, quando nós estamos gravando nessa quarta-feira, para você que vai ouvir na quinta-feira, anteontem, na terça-feira. Live especialíssima, em que a gente abordou muito as questões históricas dos Jogos Pan-Americanos, né, a origem dos Jogos Pan-Americanos, as participações do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, belíssimas falas do Rafik, e também, para quem gosta de projeções, de previsões, Rafik também falou um pouco, né, sobre o que o Brasil pode fazer nesse Pan-Americano 2023, sobre as medalhas que a gente pode vencer, sobre os esportes que o Brasil
pensando em Olimpíada, é ganhar o Pan-Americano ou então não estará na Olimpíada nessas modalidades. Então, convido a todo mundo que fizer a inscrição no canal, que ativar o sininho, dá uma passadinha lá, ouça essa nossa live. É uma live, mas que agora, já não sendo mais live, não perde a validade, porque história nunca perde a validade. Exatamente. Muito bom, Fernando, muito bom. E agora sim, ponto da semana. Corta, chuta, primeira base! Não tem nada de esporte americano hoje, eu tenho um pouquinho só, porque eu cortei o Luquiba na semana passada, falando que NHL ficaria para essa semana, então ficará para essa semana. Mas, Luquiba, antes de falarmos de NFL, vamos falar de um assunto que está de NHL. Eu falei NFL várias vezes, mas é NHL, gente. NHL, NHL. Ok, é isso. A Liga Canadense / Americana. A Liga Americana com vários times canadenses, é isso. Mas enfim, a gente vai falar dela depois, Luquiba. A gente vai falar do assunto quente, a gente vai falar primeiro da nossa seleção brasileira de futebol. Vamos falar dessa Copa do Mundo Feminina, que teve quase 27 mil pagantes no jogo de hoje entre Brasil e Jamaica. Eu queria abrir primeiro da seguinte forma. Eu tenho a consciência que todos nós temos críticas, podemos falar que a Pia não fez, deveria fazer, apatia e etc e tal, podem falar de investimento, podem falar de várias coisas. Primeiro, eu queria que a gente ignorasse a questão de investimento. Eu acho que nesse momento não há investimento. Teve um investimento muito grande nessa seleção, no que está sendo feito num projeto. Inclusive o Luquiba falou que não tinha muitas expectativas para essa Copa, realmente, porque como a Pia fala, já desde quando ela chegou, o projeto é ir bem em 2027, na próxima Copa. Então, assim, não era para agora. Essa seleção não era para agora. Eram mais de 15 meninas, que era a primeira vez num campeonato do tamanho de uma Copa do Mundo. Então, assim, não vamos falar de investimento. A gente pode ter tido um monte de problema aí no meio, mas não é investimento agora, pelo menos. O futebol feminino finalmente começou a ter mais olhos aqui no país. Eu acho que isso é um ponto muito interessante. E aí, em vez de fazer as críticas e tudo mais que eu comentei, eu acho que a gente tem que falar isso. Tipo, esse investimento todo. O que eu vi de gente hoje em São Paulo, no metrô, indo com camiseta do Brasil, o que eu vi de gente sentada nas padarias logo cedo, quando eu cheguei também em São Paulo, que eu sentei na padaria para terminar de ver o jogo, eu estava vendo no caminho, no metrô e no ônibus, é impressionante, me impressionou. Então, assim, eu vejo que começou a existir uma comoção também pela Copa do Mundo Feminina e pelo Brasil nessa Copa, né? Então, eu acho que o ponto principal aqui é não perder essa comoção que a gente teve, essa vontade, esse apoio que a gente está dando para as nossas guerreiras, não vou falar mais meninas, para nossas guerreiras, entendeu? Que muita gente ali já cortou muito mato para estar onde está agora. Então, eu acho que a mensagem principal porque perdeu, não vamos fazer que nem a gente faz com todos os outros esportes aí, que a gente faz com natação, que nem a gente faz com tênis, que nem a gente faz com qualquer outro esporte que não seja o futebol masculino. Vamos continuar apoiando, vamos continuar em cima disso, vamos continuar dando atenção, a devida atenção que merece. Porque eu acho que é assim que a gente continua. A gente não pode fazer que nem a gente faz com qualquer outro esporte. Senão começa a entrar no limbo, e aí a TV também fala, não vou dar atenção porque ninguém vai dar. Cobertura incrível que o Cazé fez também. Parabéns. Assim, vocês podem ter crítica pra cacete aí, de como é a transmissão, não sei o que. Cara, foi incrível o que eles fizeram. Pegar os direitos disso, todos os jogos transmitidos no YouTube. Quem quisesse, de graça, YouTube assiste o negócio. Assim, me embananei um pouco, mas eu acho que vocês entenderam o core. Eu quero assim, não vamos deixar que esse negócio morra, entendeu? Como a gente ouviu no nosso grupo hoje, que outros grupos comentaram para um de nossos conhecidos que finalmente a lacração acabou. Cara, não é isso. É uma atenção devida a vida de atleta não é fácil no Brasil. Então, agora imagina atleta feminino no futebol ainda. Então, assim, maluco. Então, assim, vamos continuar nesse apoio, vamos continuar com essa comoção que a gente teve pela seleção agora. E é isso. Futebol, eu sei que todo mundo quer cobrar resultado, mas nem sempre é resultado.
O esporte é muito mais que isso. Ninguém ganha sempre na vida. Ninguém está sempre fazendo o seu melhor trabalho, ninguém está ganhando prêmio todo dia. O esporte é a mesma coisa, não tem como todo mundo ganhar sempre. É isso. Acho que eu já falei demais. Entrem, comentem e vamos falar um pouco das nossas guerreiras. Não, eu acho assim, Cleber, a princípio, ficou aquele gostinho amargo da forma que jogou hoje, independente de resultado, independente de qualquer outra coisa. É o que você falou, pela apatia, pela falta de vontade de fato, né, ir para cima. Sabia que a Jamaica ia entrar completamente fechada, ia fazer um jogo parecido com o que eles fizeram com a França, onde eles fizeram o mesmo 0-0 com a França. Então, assim, não é também uma seleção qualquer, você entendeu? Eles já tiveram o mérito de conseguir anular a França, e o Brasil sabia que isso ia acontecer e não fez acontecer. E aí as críticas são da forma como foi o jogo e a falta de, talvez, mudança durante o jogo, a tardias alterações. Parecia que estava confortável com a situação do tipo, uma hora a gente vai conseguir fazer um gol e resolver essa situação, então não preciso mexer. Eu acho que foi mais nesse ponto que eu acho que, pelo menos a minha crítica é a maior. Em relação ao resultado, a gente sabe que esporte só ganha um, não tem como, né, você querer que todo mundo ganhe, porque não vai ganhar. Era uma frustração, porque teoricamente era um grupo fácil, teoricamente, né? O Brasil tinha 2 seleções que o Brasil consegue tranquilamente ganhar e não conseguiu desempenhar isso, mas talvez pela montagem do calendário, talvez deu azar de ter pegou a França no jogo 2, talvez tivesse pegou a França no último jogo, a história seria diferente, talvez não jogasse tão pressionado contra a Jamaica, poderia ter feito outro resultado, a gente nunca vai saber, o IC não existe no esporte. Concordo contigo quando você fala do investimento. Se você parar para pensar, na última Copa não existia uma liga nacional forte como a gente tem hoje, não existia regionais como a gente tem hoje, era basicamente as pessoas, né, as atletas em si, por conta própria, boa parte. Tanto que nessa mesmo você vê que teve pai de jogador vendendo carro para poder ir ver a filha, para você ver a falta de investimento que tem, né? Não tem esse suporte como tem na CBF de bancar viagem para todo mundo, bancar família, bancar isso. A gente vê que não tem ainda no feminino isso. Tá longe de acontecer. Eu vou te cortar só rapidinho em cima disso, só para exemplificar mais o que você está falando, que é a própria seleção da Jamaica. Sim. Os meninos fizeram um crowdfunding para conseguir ir para a Copa. Exatamente. Então, assim, o problema não é só aqui no Brasil, tá? Sim. Isso é geral. Tirando os Estados Unidos, que investe pra caralho no futebol feminino. E ainda assim, quase foi eliminado na seleção americana. Então... E Portugal tá de parabéns também. Primeiro gol em Copa do Mundo. Então, assim, não tem como criticar isso. É um processo que, é o que você falou, resultado às vezes acontece imediato, mas não é o comum acontecer o resultado de imediato. O comum é você ter um tempo para acontecer. Esse é um projeto que começou alguns anos atrás, e como a própria Pia disse, o foco não era 23, o foco é 27. E antes do 27, a gente ainda tem as Olimpíadas em Paris em 24, que talvez aí já tenha um salto em relação ao que foi agora. Eu não acho que seja hora de mudar a comissão técnica, como eu vi já vários comentaristas aí criticando, falando, não, tá dando muita liberdade, muito poder para a comissão, tá tirando a voz das atletas. Eu não acho, eu acho que existe um processo, existe um projeto, tem que respeitar isso. Fica, claro, a sensação de tristeza pela forma de ter acontecido, mas ainda vamos acreditar no processo, vamos acreditar nesse projeto e vamos ver, né, porque o que a gente comemora a gente tem uma base, coisa que a gente nunca tinha. A gente dependia sempre das mesmas jogadoras, né? A gente fala de Formiga, a gente fala de Marta, a gente fala de tantos outros nomes que todo ano lá estava lá e todo mundo cobrava resultado, só que não via o que acontecia com elas, né, ao longo dos anos. E acho que tem que chegar lá e ganhar, e não é por aí. Então, eu acho que agora a gente está começando a ter um projeto, uma identidade, e demora um pouco para isso acontecer. Então, tem que dar tempo ao tempo. Só isso que eu posso dizer. E é engraçado nisso, né, Fernandão, do que o Luquiba falou. Eu não quero... Eu quero... Que nem você colocou uma frase muito boa lá no seu Instagram sobre o quanto a Marta evoluiu o esporte, o quanto ela é uma figura gigante
nisso, né, no futebol feminino. Mas para a gente ver como levou tempo para a gente ter uma visibilidade do futebol feminino, ninguém fala da Ceci. Muito pouco se fala da Ceci, né? E esquece que, tipo, antes da Marta já tinha gente carpinando mata ali pra caramba e foi excelente jogadora, né? E em cima de tudo isso, quando a galera fala de investimento e fala que é ruim, né? Adora vir a gente falando que o futebol feminino é ruim, técnica é baixa e tal. Para quem não sabe, o futebol feminino era proibido no Brasil. Em 79 ele foi liberado, né? E só 83 regulamentado. Então, assim, é uma coisa muito recente no nosso país. Então, o que essas meninas fazem são nossas guerreiras mesmo, não é isso? Fernandão, desculpa. Tomei seu tempo. Não, de forma alguma, patrãozinho. Eu acho assim, essa coisa de você querer relacionar estrutura e investimento com resultado, o que o Luquiba disse, né? Você não consegue imediatamente. E até, né, patrãozinho, se a gente for parar para pensar, algumas modalidades, o próprio futebol masculino, se a gente fosse relacionar investimento, estrutura e resultado, o Brasil deveria ter uns 12, 15 títulos mundiais. Nós não temos 12, 15 títulos mundiais. Os Estados Unidos perderam alguns mundiais e algumas Olimpíadas de basquete. E olha o que nós estamos falando de NBA. Você pode falar assim, mas os caras que foram convocados eram a terceira prateleira de jogador. Problema de quem convocou a terceira prateleira. São os caras que jogam na NBA, que recebem milhões de dólares de salário, né, anualmente. Então, essa crítica que tenta ser técnica do ponto de vista de relacionar investimento, estrutura e resultado, ela nada mais é do que machismo. Ponto final. É isso. Por outro lado, eu acho também que a gente tem, em certa medida, e algo que me incomodou bastante na imprensa que teve na cobertura dessa Copa do Mundo, do Brasil na Copa do Mundo feminina, é uma cobertura um tanto quanto paternalista. Essa coisa de sempre dizer assim, mas são as nossas guerreiras, mas são as lutadoras. Sem dúvida nenhuma, são guerreiras, são lutadoras. Mas, da mesma forma, a gente tem que separar o que é a preparação, o desempenho do jogo dentro de campo, a história desses 4 anos com a Pia, do resultado. São mulheres que lutam muito. A Marta está aí para provar, ela tinha já dado na Copa do Mundo de 2019, quando o Brasil é desclassificado pela França, um depoimento muito forte no final, né? Dizendo que não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, e que o investimento era muito importante para que talvez nenhuma outra Marta vá surgir, talvez uma outra formiga dificilmente vá surgir também, mas para surgir jogadoras com qualidade, com condições de competir, com condições de atuar pelo futebol mundo afora, né? O Brasil teve 23 convocadas, 7 jogadoras atuam no futebol brasileiro, as outras 16 todas jogam no futebol europeu, dos Estados Unidos. Então, a gente está vendo uma difusão muito grande do futebol feminino pelo mundo e, sobretudo, de jogadoras brasileiras atuando em grandes ligas, em grandes times pelo mundo afora. Então, é claro, a gente tem que reconhecer a luta dessas mulheres, tem que reconhecer a luta de Ceci, de Formiga, de Kátia Silene, de outras diversas jogadoras que vieram lá no início da década de 90, final da década de 80, começando a trazer o futebol feminino para uma possível percepção do povo brasileiro para agora, em 2023. A gente está podendo criticar uma seleção brasileira. É isso. Dito isso tudo, eu acho que a gente precisa ver algumas coisas nessa seleção que atuou na Copa do Mundo de Nova Zelândia e Austrália. Acho que a primeira coisa isso vale para os futebols, de maneira geral, seja o masculino ou feminino. O Brasil tem um problema geracional, no masculino e no feminino. O Brasil tem um problema geracional. A seleção brasileira feminina começa a construir uma estrutura para, como a Pia disse, e o Luquiba vocês já disseram, para daqui a um ano e fundamentalmente para a próxima Copa do Mundo, 2027. E aí talvez lá a gente possa ter uma realidade do que são essas jogadoras aqui agora.
Então, a gente tem um problema geracional. Essa geração, pelo menos agora, para atuar nessa Copa do Mundo, não é uma geração capaz de ir muito longe. E não foi. E não foi longe. É o que o Luquiba falou, talvez a perspectiva mais otimista para essa seleção fosse uma quarta de final. Eu acho que talvez ali já contra a Colômbia ou a Alemanha na próxima fase já seria bastante difícil. Colômbia, talvez por a gente enfrentar muito aqui na América do Sul, conhecer, já tem um histórico de prevalência do Brasil em cima dos adversários sul-americanos, então talvez o Brasil até passasse. Mas a Alemanha sempre foi um adversário problemático para o Brasil, né? O Brasil teve 8 derrotas nessa fase pia, 3 para a França, 2 para os Estados Unidos, 1 para a Dinamarca, 1 para o Canadá e 1 para a Suécia. A Alemanha a gente jogou alguma vez, empatou uma e perdeu a outra. A Alemanha já foi muito problemática, hoje nem tanto, porque também tem um problema geracional, os Estados Unidos têm um problema geracional, e isso é comum de qualquer esporte no mundo. E aí, entendendo isso, né, desse problema geracional, eu acho que faltou um pouquinho, e aí eu não sei, eu estou falando sem saber se isso lá dentro aconteceu ou não, mas eu acho que quando o Brasil vence o Panamá por 4-0, e a gente tem o resultado Jamaica e França 0-0, o Brasil não deveria olhar mais para o jogo 2, para o jogo contra a França. O Brasil deveria se preparar para o jogo 3, o jogo da Jamaica. Porque, infelizmente, historicamente, o Brasil sempre perdeu para a França. Foram 12 confrontos, né? 7 vitórias francesas, 5. É o time que o Brasil mais perdeu durante a gestão da PIA. E quando a gente vê Jamaica empatando de 0-0 com a França, era ali que a gente tinha que ter ligado o alerta. Falar, o segundo jogo da Jamaica é o Panamá. Possivelmente todo mundo vai ganhar do Panamá, como todo mundo ganhou do Panamá no grupo do Brasil. A Jamaica ganhou só de 1-0, mas ganhou. E a gente sabia que a decisão do grupo, para nós, não era a França, era a Jamaica. É claro que eu não estou dizendo que você deveria entrar contra a França dizendo, vamos perder mesmo, então deixa para lá, perde quanto foi, e tá bom, a gente vê lá com a Jamaica o que faz. Não, não é isso. Mas a gente sabia que uma possibilidade de empate e derrota, como aconteceu contra a França, era grande, aconteceu, e a preparação tinha que ser para a Jamaica. Eu acho que faltou isso. Faltou isso que a gente viu hoje, um primeiro tempo terrível da seleção brasileira, pouquíssima produção. O segundo tempo eu acabei não podendo ver porque eu tive coisas do trabalho, mas depois vi alguns lances. Não teve uma produção ofensiva muito grande, de novo no primeiro tempo, como foi no segundo tempo contra a França. O Brasil teve minutos de domínio, de posse de bola, de presença no campo de defesa do adversário, não conseguiu criar nada, conseguiu transformar isso em chance de gol. E assim como foi contra a França, também agora contra a Jamaica, depois desses minutos de aperto, de pressão, de sufoco, o time morreu e dá espaço. A França fez o gol com a Renard de cabeça, num lance que todo mundo sabe que vai acontecer, mas ninguém marcou. A Renard se preocuparam em marcar primeiro o pau, o bolo ali da pequena área, mas não viram que a Renard estava vindo lá de trás sozinha para cabecear na segunda trave, foi o que aconteceu. E a Jamaica do mesmo jeito. Finalzinho do jogo ali, as meninas começaram a botar pressão, tiveram a chance até de fazer gol e o Brasil não foi capaz de desclassificar. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse lado. Estrutura, investimento, resultado não tem relação direta. É claro que, como a gente já disse aqui, para o futuro, esse investimento e essa estrutura vão sim ter resultados. Agora, se vão ser resultados muito positivos, se vai ser o primeiro título do Brasil em Copa do Mundo, se vai ser a nossa primeira medalha de ouro em Olimpíada, não sei. Mas eu acho que o Brasil tem que voltar a ser uma seleção para brigar. Eu, pelo menos, já há algum tempo, perdi um pouco dessa coisa de que você tem que entrar sempre para ganhar. Eu acho que você tem que entrar sempre para competir no limite máximo da sua possibilidade. Ou, se for até possível, extrapolar um pouco dos seus limites para você ir além daquilo que você pode dar. Mas essa era uma seleção para, como o Luquiba disse, quartas de final. Mais do que isso, era muita surpresa, era extrapolar esse limite. Vamos ver daqui para frente se o Brasil vai poder voltar a ser um competidor no futebol mundial. A gente vê hoje ranking. O ranking no futebol não é algo tão relevante assim quando a gente olha, mas o Brasil é o 8º colocado no ranking de futebol feminino. Nós não estamos entre os 4 melhores. A gente pode voltar a ser um dos 4 melhores. Por enquanto, não, de fato não.
É triste, é decepcionante, é frustrante ter visto o Brasil sair na primeira fase? Mas em 2019 a gente viu um Brasil sair nas oitavas de final, também saindo muito cedo, foi tão frustrante quanto. E eu acho que agora, nessa transição de trabalho, de geração, a gente fica frustrado, mas também tem que compreender tudo isso aqui que a gente está colocando. Tem investimento, tem estrutura, mas eu acho que faltou alguma coisa. Durante esses 4 anos, a gente nunca viu o Brasil muito competidor contra grandes seleções. Eu fiz um levantamento antes da gente entrar aqui. 44 jogos com a Pia foram 24 vitórias. 5 vitórias contra europeus, 14 vitórias contra latino-americanos, 2 vitórias contra asiáticos, 2 vitórias contra norte-americanos e 1 vitória contra um time africano. A gente jogou um jogo contra a Zâmbia. As nossas derrotas foram 8. 3 para a França, 2 para os Estados Unidos, 1 para a Dinamarca, 1 para a Suécia, 1 para o Canadá. A gente nunca conseguiu ser superior aos grandes times. A gente perdeu para os Estados Unidos, a gente empatou, ganhou e perdeu 1 para o Canadá, a gente perdeu para a Suécia e Dinamarca, 2 seleções que se classificaram para as oitavas, a gente perdeu sempre para a França, ganhamos 1 e perdemos outra e empatamos outra com a Alemanha. A nossa superioridade se deu no nosso pedaço. América do Sul a gente sempre foi muito superior, na Latinoamérica também nós somos muito superiores, né? A gente pegou o México algumas vezes, vencemos o México 2 vezes. Então, conseguir fazer essa transição de uma superioridade no continente americano, latino-americano especificamente, né? O Canadá e Estados Unidos a gente perde alguns jogos, empata, para essa transição de um time que é capaz de jogar contra os Estados Unidos, contra o Canadá, contra a Suécia, contra a Alemanha, contra a Dinamarca, contra a França, em condições de vencer. Se não vamos vencer, não sei, mas temos que entrar em campo com condições de vencer. Hoje a gente ainda não tem condição para isso. Eu gostei do ponto geracional que você falou também, Fernandão. Gostei bastante disso e eu não sei falar isso da seleção feminina, mas na masculina a gente sabe que um dos pontos que o Tite foi criticado é não ter um psicólogo no vestiário, não ter levado um psicólogo e não levarem a sério questões mentais, vamos dizer assim, né, dos jogadores, influências fora, como que o cara está se sentindo bem ou não. E eu não sei se isso é só um tabu nosso, de Brasil e da geração, ou se isso é um tabu no esporte em geral, né? Mas a gente tem visto muitos atletas saindo e falando sobre saúde mental, o que é bom, é muito bom. Mas eu acho que quando você fala de geração, isso tem um quesinho ali de peso também. A geração é fraca mentalmente. E eu me incluo nessa geração, tá? Eu não sei nem se a gente pode dizer que a geração é fraca mentalmente, patrãozinho. Eu acho que o que a gente pode dizer é que a geração precisa se acostumar às situações. Eu acho que a diversidades. É isso. Eu acho que a juventude ela te traz um certo desequilíbrio e na medida que o time for ganhando casca, for perdendo jogos, perdendo competições como foi essa aqui, eu acho que é aquela coisa meio chovendo molhado e piegas, né, que a gente aprende mais na derrota. Eu acho que é isso. A gente aprende muito na derrota, né? Eu acho que o que vai ficar para muitas dessas jogadoras é justamente a lição do que elas podem fazer mais do que elas fizeram agora. E sobre esse lance de cabeça e saúde mental e pressão e tudo mais, hoje eu estava pensando depois do jogo, né, uma coisa que é muito assemelhada entre essa seleção brasileira feminina e a seleção brasileira masculina que saiu na Copa passada também. O Richarlison fez 2 gols na estreia, foi aclamado, o gol mais bonito, sumiu. A Ari Borges fez 3 gols na estreia, aclamada, sumiu. É o típico caso de sucesso que depois se transforma em uma pressão que você acaba não conseguindo levar para frente e fazer dessa pressão algo que te estimule. E parece que no caso do Richarlison, no caso da Ari Borges, a gente teve um sucesso que botou eles para dentro. E aí a gente viu a Ari Borges no jogo contra a França e contra a Jamaica sem fazer muita coisa. Algumas escolhas da Pia também me desagradaram muito. Eu não entendi muito por que a Bia Zanerato foi para o banco. Eu acho que ela tinha que ter sido titular o tempo inteiro. A escolha pela Geise no jogo contra a França foi muito estranho, né? Porque a Geise não conseguia ficar com a bola um segundo e quando
ela tinha alguns segundos de bola no pé, ela dava um passe errado, ou então tomava uma decisão errada de um drible que não tinha muito sentido. Assim, então, algumas coisas de várias me fazem entender um pouco mais por que a gente não teve mais sucesso nessa Copa do Mundo feminina lá na Nova Zelândia e na Austrália. Acho que muito disso. A geração, um pouco de escolhas erradas, a própria preparação. O Brasil nunca conseguiu ser, como eu disse, né, um time mandante nesses jogos grandes contra seleções importantes, mas eu acho que é o caminho. Daqui para frente, a gente deve, e eu espero, e a gente deve ter mais sucesso. Boa. Você falou da Geise, né? Só queria comentar. A Geise, para mim, eu acho que é uma das mais habilidosas que a gente tem na seleção. Eu acho ela muito absurda, muito fora do comum. E ela foi uma das que sentiu o peso, talvez, da Copa do Mundo. Totalmente, assim, porque ela é habilidosíssima. E ela é a jogadora que vai pro confronto, vai pro drible, e ela sentiu o peso. Para mim foi isso. Talvez, e colocaram ela numa péssima condição, que era jogar contra a França. A estreia dela foi contra a França. Então, assim, tem muitos pontos. E retomando o ponto que você falou, do Brasil ter 12 títulos pelo investimento e não sei o que lá, eu quero juntar isso ao que eu já tinha falado no começo, de não perder esse momento que a gente tem de comoção e de apoio à seleção feminina. O Brasil ganhou a Copa em 70 e depois só foi ganhar novamente em 94. Em nenhum momento parou-se de falar da seleção. Depois, em 94, só vou ganhar de novo em 2002. E não se parou de falar da seleção. Já estamos há mais de 20 anos. Não, mas espera, esse gap de 94 a 2002... ele é pequeno. Ele é pequeno porque assim, a gente ganhou 94, perdeu a final 98 e ganhou 2002. Então, essa janela mal acostumou. Porque as pessoas falam, tá fácil ganhar a Copa do Mundo. Ganhamos uma, perdemos outra na final, já ganhamos outra de novo. Aí depois sim, que aí o pessoal viu, peraí. Agora estão 20 e poucos anos. Exatamente, nem final chega. Aí o pessoal entende o que é uma dificuldade de Copa do Mundo. Era esse o ponto, Luquipa. Era justamente esse. Mas nunca ninguém abandonou a porra da seleção. Sim. Eu só queria pegar 2 pontos que o Fernandão falou, que eu discordo um pouquinho. O resto eu assino embaixo. Primeiro, Fernandão, eu acho que o foco era a França sim, não era a Jamaica. Porque se a gente empata contra a França, a gente está classificado. Você entendeu? Se a gente não toma aquele gol da Renier no final do jogo, empata 1-1, a França ia estar com 2 pontos, ia provavelmente ganhar do Panamá com tranquilidade e ia para 5. A gente estaria com 4 pontos, jogaria pelo empate contra a Jamaica. Aí a Jamaica teria que se abrir para jogar com a gente, porque no saldo do gol a gente estaria na frente da Jamaica. Então talvez o problema não fez. Talvez o fato de ter tomado o gol da Renier do jeito que tomou, isso acabou com o psicológico do time, do tipo, sabíamos que não podia fazer isso e mesmo assim fizemos. Tinha 11 jogadoras, a seleção inteira estava dentro da área. Então, assim, não tinha como ter tomado aquele gol e tomou o gol. Então, talvez isso aí entre o que ele falou. Talvez aí o psicológico abalou. E aí elas entraram com um pouco assim, peraí, como é que a gente faz agora? Aí com a pressão de agora a gente precisa ganhar, como é que faz? Então, talvez isso possa ter mudado um pouco. Porque se a gente consegue segurar aquele empate, a seleção estaria classificada contra a Jamaica. Porque aí a Jamaica teria que ir para cima do Brasil e não é o script deles. O script deles vamos ficar fechado, não vamos tomar gol, vamos segurar o 0-0. E beleza. E foi a tática. Agora, se eles precisam ir para cima do Brasil, eu acho que a história seria outra. E o segundo ponto que eu não concordo é a comparar o fato do Richarlison com o Ari Borges. O Richarlison, ele é o centroavante, ele é o homem do gol. A Ari Borges não era. Ela apareceu, e aí ninguém falou da Debinha, que teve uma Copa do Mundo horrível, que teoricamente era a nossa esperança, né, de ir lá e fazer os gols. Então, assim, o fato de ela ter aparecido e feito o que fez, beleza, tirou o foco de outras pessoas. Eu não fico pela forma que ela jogou depois, eu não acho que ela se escondeu, eu acho que ela apareceu onde não era para ter aparecido. Ela ter feito os 3 gols, era para ter feito nem os 3, era para ter feito os 4 gols, porque o da Zanerato, ela deu para a Zanerato, falou, faz, você entendeu? Ela poderia muito bem ter batido e feito os 4 gols. Então eu acho que ali foi mais um destaque positivo dela, mas não era a função dela. E aí eu acho que a crítica fica da forma que o Brasil jogou, concordo com vocês dois. As escalações, tem várias coisas que você fica com um pulga atrás da orelha. E aí você vê, a seleção jogou uma Copa do Mundo boa? Não jogou.
O próprio jogo contra o Panamá, que foi 4-0, se você pegar o resultado e falar 4-0 foi tranquilo. Não foi tranquilo o jogo. O Brasil suou para fazer o primeiro gol. Depois que fez o primeiro gol, parece que abriu a porteira. E aí foi. Mas ainda assim, não foi aquele placar dominante, o jogo dominante. O Brasil suou também para conseguir quebrar essa barreira. Então, a dificuldade que passou hoje contra a Jamaica passou também contra o Panamá. A única diferença é que a seleção panamenha não é tão organizada como a jamaicana foi. É a única diferença das duas que eu vejo. Mas o Brasil teve dificuldade nos 3 jogos. Só isso, Fernandão. Sabe o que eu acho? A culpa é do Tite. Porque essa porra dessa seleção feminina jogou que nem a porra da seleção jogou no ano passado, em 22. Olha, isso, a culpa é do Tite. Querem botar culpa, alguém bota no Tite. Tem uma coisa que a gente tem que aplaudir. Pelo menos a Pia ficou lá em campo, né? Acabou a seleção, não virou as costas e deixou o pessoal lá se lamentando. Exatamente. Então bota a culpa do Tite, é isso. O Patrãozinho, se tem alguma coisa positiva nessa derrota, mais imediata, é pensar que talvez na próxima Copa do Mundo, a Jamaica classificada não precise fazer vaquinha para poder ir para a Copa. Né? Tomara que esse seja um ponto também de transformação para o futebol jamaicano. Né? Você falou bem, o problema de estrutura de investimento não é só do Brasil, né? São de vários países pelo mundo afora, né? Exceção talvez de alguns países da Europa, os Estados Unidos e o Canadá, o restante é gente que luta muito para poder conseguir jogar, conseguir participar de competições. Então tomara que o bom futebol que as jamaicanas mostraram nessa Copa do Mundo, pelo menos do ponto de vista tático, né? Taticamente é um time que me parece ser muito disciplinado, consegue fazer as coisas que o técnico planeja. Tomara que isso sirva como um ponto de virada para o futebol feminino jamaicano e elas não precisem mais fazer vaquinha. Porque a gente romantiza, né, Patrãozinho? Falar, olha que coisa linda, se esforçaram tanto, fizeram até uma vaquinha para poder... Cara, ótimo, que bom que conseguiram pela vaquinha, mas é um absurdo um time nacional precisar de fazer vaquinha para poder ir para uma Copa do Mundo. É absurdo. Exatamente. Tomara... Que nem os top foi a mesma coisa. Isso, então tomara que, né, a gente possa ver numa próxima Copa do Mundo, se a Jamaica tiver condições de se classificar para ela, que elas tenham investimento, apoio, patrocínio para entrar no avião, sair, se hospedar, comer, participar da Copa do Mundo, chegar onde elas possam chegar sem essa coisa romantizada da desgraça que é ter que fazer vaquinha para poder participar de uma Copa do Mundo. Não é para poder ir na outra cidade fazer um torneio de várzea, não, participar de uma Copa do Mundo. E eu me ferrei, né? Porque 2 vezes eu fiz a mesma piada, que a única coisa boa que tem na Jamaica é o Beck. Eu me ferrei 2 vezes fazendo a piada, repetindo a mesma piada. Mas tudo bem, vai passar. Mas não deixa de ser bom o Beck da Jamaica. Enfim, vamos agora para a NHL. Vamos falar de tudo que aconteceu nessa off-season no Kiba. Pessoas contratadas, draft e tudo mais. Eu queria abrir falando o seguinte: a Anaheim Ducks fecha a porta dessa porra dessa franquia, entrega a merda de novo para Disney e falem, cuidem aqui, entendeu? Enfia até todo o elenco lá do Mighty Ducks, desses meninos novinhos lá, que eu acho que é melhor fazer isso do que deixar essa galera comandando o time e surpreender todo mundo com a segunda escolha geral do draft. E eu tô puto com isso. Puto. Bom, eu sei que você tem o seu olhar crítico a respeito disso. A gente tinha feito um Zonecast antes do draft. Eu disse que as 2 certezas seriam as 2 primeiras picks e depois disso seria uma incógnita. Mas antes do draft, eu até cheguei a comentar isso no grupo. Eu falei, tá tendo um movimento que o Ducks não vai atrás, né, do Fantilli, que talvez o Ducks vai em cima do Carlson, e de fato aconteceu. Eu não acho que é tão horroroso o Ducks ter draftado o Carlson. Porque se você for comparar o Carlson com o Fantilli, eu acho que em talento o teto do Fantilli é maior do que o do Carlson. Mas talvez para o esquema do time do Ducks, o jogo do Carlson se encaixa melhor do que o Fantilli. Mas assim, eu não achei que foi tão questionável essa escolha do Ducks. Eu concordo que se eu estou na posição, eu pegaria o Fantilli também.
Mas o fato de ter pego o Carlson, para mim, não foi o que coçou a cabeça. Para mim, começou a São coçar... pessoas boas, vocês querem me deixar bem, tá vendo? Não, Clay, não é. É que eu acho que, assim, a gente tinha um talento geracional, né, que era o Bedard, que era unanimidade. A gente tinha o Fantilli, que talvez venha a ser um talento geracional também, mas não é uma certeza. E foi o que até a gente falou, se não existisse o Bedard, provavelmente o Fantilli seria a escolha número 1. Provavelmente, ou provavelmente não. Né, de fato, ele não foi a número 2. Mas não que o Carlson pode surpreender. Quando a gente fez a comparação do Bedard, o Carlson e o Fantilli, e o Smith também, né, que foi o 4, a gente falou que, tirando o Bedard, os outros 3 tinham níveis parecidos, né? Talvez o Fantilli com um teto um pouco maior do que os dois, mas não tão distante assim. Para mim, o que eu fiquei frustrado, começou a frustração, foi na escolha número 5, que o Canadiens pegou o Reinbacher, só para me derrubar, porque quando eu falei que não teria um defensor no top 5, eles foram lá e falaram não. E ainda justamente o Canadiens, né? Óbvio que tinha que ser eles. E aí depois veio para mim a principal coçada de cabeça, que é o Coyotes pegar o Chimachev. Cara, eu não entendi o draft do Coyotes, eu não entendi o que eles fizeram, porque eles tinham a 6 e tinham a 12. O Chimachev muito que provavelmente estaria disponível na 12, você entendeu? Você poderia ter pego um talento como o Mitkov, mas o Mitkov não vai estar pronto, é para o futuro, tal. O time do Coyotes não está jogando para esse ano, está jogando para 2, 3 anos, então faria completamente sentido você apostar no Mitkov. Tudo bem, não quer pegar o Mitkov? Você tinha o Kyle Leonard, você tinha o Danielson, você tinha outros nomes para pegar à frente do Simachev. E aí depois eles completaram a coçada de cabeça pegando o Daniel Butt na 12, que é um cara que provavelmente não seria nem escolha de primeira rodada. Então, assim, o Teteu, com todo respeito, mas essa franquia merece se foder mesmo. Porque você tem mas o Teteu não torce para ele. Torce. Mas é o segundo time. O primeiro não é o segundo time. Ele torce, ele diz que ele torce para o Capitals, para o Nationals, aliás. O Capitals, eu sempre confundo. Capitals, Ele diz que ele torce para o Capitals muito 98% por conta do Ovechkin. Se não tivesse o Ovechkin lá, ele não falaria do Capitals. Mas ele fala do Coyotes, que é o time de faculdade e tal. Então, assim, o coração dele é porque a franquia tá na merda. Então, tá na merda, você fica com vergonha de falar que você torce pra torcida. Mas, beleza. De resto, eu achei que tiveram uns drafts interessantes, umas escolhas interessantes, alguns fits que eu achei fantástico. Eu não gostei do Mitkov indo pro Flyers, apesar de eu entendo o Flyers tá na posição, óbvio que você tem que ir atrás do cara, porque o cara talvez é um top 3 escolha, e você pegar na 7 é fantástico, mas eu não sei se é o melhor interesse para eles. Eu gostei demais da escolha do Predators, pegando o Matthew Wood na 15, que era um cara que eu acho que caiu bastante, era um cara top 10. Eu gostei de várias escolhas, Clay. Para falar não só de draft, né, falar de free agency, primeiro eu deixo o Fernandão. Mas antes mas só para você, só quero saber na sua opinião, porque depois o Fernando também fala dele. Quem foi melhor no draft? Para mim, eu achei que foi o Blues. Eu gostei do draft do Blues. E também vou te falar uma coisa. Para mim, o melhor foi o Blues. Né? Das escolhas que eu vi, pegou o Dvorsky na 10, que talvez era um cara que não estaria disponível na 10 e estava. Né? E depois teve uma outra escolha que foi a 25. O Otto Stenberg na 25 e o Tio Lindstein na 29. Exatamente. Então, assim, eu achei que para mim foi o time que mais deu sorte com essas quedas, soube aproveitar. Eu gostei pra caramba do Rangers ter pego o Perreault, que também é outro que caiu bastante. Né? E tava na cara que o Rangers ia pegar o Perreault, porque parece que é um fit para os dois. E por incrível que pareça, é claro, a primeira escolha é fácil falar, mas eu gostei da segunda escolha também do Blackhawks,
né, que eles pegaram, fugiu aqui, o Oliver Moore, que eu acho que é um bom nome também para pegar. Eu acho na 19, se eu não me engano. Eu acho que esse, para mim, foram os 3 destaques, mas se eu tenho que apontar um, eu aponto o Blues. Boa. Eu gosto também do draft do Blues, e acho que muito porque também a gente falou, me lembro durante a temporada regular, né, desse insucesso do Blues depois de ter um time de Stanley Cup, e um time que foi muito mal nas 2 últimas temporadas, na última temporada especialmente. Eu acho que é um time que assume a sua condição de reconstrução, e aí as boas escolhas e a sorte nas escolhas, né, alguns caras que acabaram passando e eles puderam pegar, vão dar condições dos Blues poderem voltar. Você estava falando aí da tristeza do seu Ducks, seu patrãozinho, mas eu acho que o Gudas e o Killorn chegarem lá, acho que é um negócio interessante para um time que está numa eterna remontagem, né? Tem um tempo já que o time está se reconstruindo, mas acho que Só 2 desde caras 2000 e pouquinho. mas acho que 2 caras, né, com experiência e com passagem no Tampa Bay Lightning dão condições para que o time tenha pelo menos ali algumas referências, né? Acho que estava faltando isso pro Ducks, estava faltando referência, acho que agora, pelo menos com o Gudas e o Killorn, eles vão ter isso. Desde que tem o Honda Center, o time tá aí, ó, só remontando. Acho que construiu o estádio e começou a se construir e não parou de construir mais. Ah, beleza. E tem aquelas construções do estado de São Paulo que fica parada aqui um tempão, e fica, tipo a linha ouro, não é, Luquiba? Que tá lá na... Tem várias, tem a laranja, tem É, a linha aqui a ligar o Morumbi ao aeroporto, tem várias promessas maravilha, aí. né? Pois é. Maravilhoso. Mas é isso. Vamos lá, Luquiba. Então, off-season. Você ia falar mais uma coisa, Fernandão? Te cortei ou não? Não. Não? Então, beleza. Luquiba, o que mais temos aí? Tivemos, eu acho que essa off-season, da mesma forma que a gente teve na NBA, né, um movimento similar a gente está tendo aqui na NHL, de poucas trocas de times, né? Se você pega jogadores, esse é o melhor nome disponível, a maioria dos times estão conseguindo renovar com seus jogadores, né? São poucos nomes que estão trocando de fato. Eu acho que tem mais trocas do que contratações de impacto, né, que aconteceram até antes do draft, durante o draft, tiveram bastante trocas, é interessante. Gostei de alguns movimentos, né? Eu posso linkar aqui. Para mim, o Luquiba caiu. E olha a Clara aí. Olha a Clara estragando a gente. Para mim, são 2 nomes que vão conseguir colocar. Você tombou, Luquiba. Agora a gente voltou a te escutar, mas você tava caído. Tá. É bom você retomar seu pensamento desde o início, que a gente não pegou. Exato. Não, tudo bem. Eu só quis dizer que é similar com a NBA, né, de poucas trocas de nomes, trocando de times, né? Foi mais forte as trocas do que as contratações, e as trocas não foram exclusivamente depois do draft, tiveram trocas antes do draft, durante o draft também interessantes. Eu gostei da troca do Blackhawks, né, que pegou o Taylor Hall e o Foligno por prospects que não são chamativos. Eu entendo o Bruins ter feito a troca, porque precisava folha salarial, então, né, acabou queimando o Hall, que estava jogando na 3ª linha de Boston, então também não é uma perda para Boston, mas para Chicago eu achei que é ótimo, porque você coloca esses 2 caras lá, você vai ter uma boa mentoria para o Bedard e para outros nomes lá, então acho que o Chicago acertou demais na troca. Eu gostei do Dallas Stars, que conseguiu trazer o Duchene por um preço banana, 3 milhões. É um movimento que eu já tinha comentado quando a gente falou da NBA, que estava acontecendo de vários jogadores médios para cima, assinando por contratos abaixo do que receberiam, e na NHL aconteceu mesmo, né? O Duchene assinando por 3 milhões, eu acho que é barato demais. É a mesma coisa com o Leafs, né? Que pegou o Max Domi também por 3 milhões, né? E o Tyler Bertuzzi, que esse foi um cara que eu não entendi, porque o Boston trocou o Hall, teoricamente abriu 8 milhões
de espaço, que teoricamente era o dinheiro para você conseguir renovar com o Bertuzzi, que foi muito importante para o time. E deixou o Bertuzzi embora, e o Bertuzzi assinou por 5 milhões com Toronto. Então, assim, não tem sentido o movimento para Boston. Para Toronto é maravilhoso. Você pegou 2 nomes fantásticos gastando pouco. E tem uma troca também, passou por uma contratação que passou por baixo, que não é um nome muito chamativo, mas é um cara muito agregador, que é o Miles Wood, né, que o Avalanche da nossa net, ele fez um contrato de 15 milhões, 6 anos. Então, assim, não vai prejudicar o time a longo prazo, é menos de 3 milhões por ano, e é um cara muito sólido. Não é aquele tipo de contratação que chega para mudar a franquia, mas é um cara que com certeza vai encaixar muito bem lá em Colorado. Gostei desses movimentos aí. O patrãozinho, não, você vai comentar o Luquiba? Não, pode falar. Não, eu quero falar assim, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma são muitos contratos de tempo curto e de valor baixo. Né? O Luquiba falou isso, a gente vê, tem muita gente fazendo um ano 1 milhão, um ano 1,5 milhão, um ano 775 mil dólares, um ano 850 mil dólares. Então, assim, são muitos contratos de pouco tempo e bastante baixos. Acho que um time que, pelo menos em volume, se movimentou bastante, mas eu acho que ainda tem um problema para marcar gol, que é o Detroit Red Wings. Trouxe o Yamamoto, o Costin, o Alex DeBrincat também em troca, mas ainda tem problema para marcar gol. Acho que falta ainda pensar num cara mais definidor. O time ainda não tem, não sei se talvez mais para frente faça algum tipo de movimento, mas embora essas trocas tenham sido bem boas, né, eu acho que o DeBrincat e o Costin são bem relevantes aí pro Red Wings, mas acho que ainda falta alguém para botar o puck para dentro. Desculpa, Clé, só para esclarecer para o Fernandão, todas essas contratações que você vê de um ano, 700 a 800 mil, contratos, o que eles chamam de two entry, aqueles caras que não são principais, que eles vão jogar, né, na AHL, e aí vão ficar subindo e descendo. Então esses são os contratos teoricamente mais tranquilos, mas eu concordo quando você disse contratos baixos, que você vê a maioria dos veteranos assinando por 1 milhão e pouco. Isso sim, era aquele movimento que eu já tinha dito na NBA, que está acontecendo também aqui na NHL. O meu ponto era esse, né, do Fernandão falar desses contratos baixos. É engraçado a gente ver esses contratos com esses valores na NHL, né, e a gente pega uns contratos de MLB, de NBA, de NFL, a gente vê uns contratos bem mais pomposos, assim, né. E a minha pergunta era para você, Luquiba, a gente vai ter novo CBA lá para 25, 26, né? Por aí. Então, mais ou menos nessa época a gente deve ver, talvez, dependendo das coisas, até um aumento aí de salary cap. É que o problema da NHL é que, assim, você compara as 4 ligas. A NHL, ela é a única que tem teto mínimo. Ou seja, você tem um mínimo que você tem que gastar e o máximo que você pode gastar. Então você não pode ficar tancando como a gente vê outros esportes que abre mão total e dane-se. Então, assim, você tem esse equilíbrio. Aí você amarra um contrato de 8 milhões, que teoricamente é um preço por uma estrela. Claro que tem quem ganhe 10, 12, 15, mas 8 milhões é o preço de uma estrela. Faz muita peso dentro do cap da franquia, ter um contrato de 8 milhões. E aí tem o segundo ponto que a NHL fica atrás das outras, é que você não pode renegociar o contrato. Então, assim, você fica amarrado com isso. E aí não te dá espaço para você fazer essas manobras. Por isso que é muito comum na NHL você ver essas trocas onde praticamente a franquia dá o jogador e dá escolhas para conseguir limpar um pouco da folha salarial, para conseguir remontar o time. A gente fala da NBA, a NBA tem as regras, mas tem exceções. É comum você ver franquias estourando o cap, porque o jogador já é seu, você pode renovar o contrato, mesmo se você já tiver com o cap estourado. Na NHL isso não pode acontecer, você entendeu? Então, assim, por isso que acaba esses movimentos acontecendo.
Mas eu acho que esses contratos... Não, pode Os falar. famosos sign and trade, os famosos Sim. sign and trades da NBA. Sim. E na NHL, eu acho que o que está acontecendo agora não é pelo CBA. Eu acho que é muito por conta dessa transição, porque você tem vários jogadores que vão entrar em ano de contrato, então você não está querendo comprometer a sua folha salarial a longo prazo. Então você fica fazendo esses pequenos ajustes. Por exemplo, eu falo bastante de Boston porque é o time que eu acompanho dia a dia, então eu falo com um pouco mais de propriedade. Boston, há 2 anos atrás, já estava com problema de folha salarial. E aí, o time está tendo sobrevidas, não está querendo abraçar logo o rebuild. Aí você vai falar, pô, mas você é louco, o time acabou de ganhar o President Trophy, acabou de ser a franquia com a temporada regular histórica e tal. Eu era de uns que essa temporada já era temporada de rebuild para Boston, porque você já tinha o Bergeron para se aposentar, você já tinha perdido o Krejci, ele voltou, então assim, você já estava na janela do tipo, não deu, vamos agora renovar e começar de novo e remontar esse time. Aí eles conseguiram uma sobrevida e tiveram mais uma temporada. E não fizeram isso de novo esse ano, né? E assim, se você vê a lista de prospects de Boston, o futuro de Boston é completamente sombrio. Você não vê um cara que você fala, pô, esse cara tá lá na farm, vai melhor. Não vai. Boston não tem. Talvez tenha o Licel, talvez, mas assim, não tem uma farm longa. Se você pega os últimos drafts, acho que dos últimos 6, 7 anos, um jogador só chegou no Boston. De 7 anos, um jogador só chegou. Então, assim, é complicado o que está acontecendo. E tudo isso por quê? Por folha salarial, porque você está preso a caras. O Boston estava preso ao Marchand, estava preso ao Pasternak, estava preso ao próprio Bergeron. São caras que você despreza? Não, você não despreza, que são os caras da franquia. Só que você fica amarrado, você não consegue fazer nada. Você teve que dar de graça o Taylor Hall, que é um cara que é top 6 em qualquer time, porque você precisava conseguir renovar com jogadores menores. Boston teve que abrir, né, essa folha salarial para conseguir praticamente remontar um time, né? Porque assim, você teve que segurar o Swayman, não entrou nessa lista porque a renovação saiu ontem, né, que o Boston teve que pagar 3 e pouco milhões para ele de contrato. E você não tinha não tirar. Então, assim, você está tendo que abrir mão de talento para poder manter a sua base, né? Então, isso acontece muito com os outros times. Por isso, cada vez mais vai ser comum você ver esses contratos curtos com valor baixo, porque é o que tem. E tem muito veterano que já entendeu isso. Foi o que eu falei para o Xará, quando ele falou dos contratos de Boston. Eu falei, cara, se você pega esses nomes que Boston trouxe 5 anos atrás, você fala, mano, que é isso? O time tá estourando, né? Trouxe Shattenkirk, trouxe o Van Hemmisk, trouxe o Lucic. Você fala, pô, são caras que há 5 anos atrás eram estrelas na liga, e aí hoje tá todo mundo com contrato de 1 milhão. Como tantos outros times têm isso aí também, foi o que o Fernando falou, né? E aí são caras que já entenderam como é que funciona. Se você quer continuar na liga, você vai ter que abaixar a sua pedida. Você já perdeu a sua janela, não tem mínimo de veterano, não tem exceção de médio, como tem na NBA. Então, é o que todo mundo faz. E a NHL, pelo menos isso, é uma liga que sabe controlar bem. Não faz esses gastos que ninguém entende de onde sai, como acontece na NBA. Você vê que é uma liga que consegue compactar muito bem. Tanto isso foi uma bolha que eles fizeram, foi fantástica. Os caras seguraram para eles aquilo. Não caiu em cima dos jogadores, nada. Os caras conseguiram montar aquelas 2 bolhas, bancaram tudo, mantiveram uma competitividade, uma liga ativa, e é o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles não vão competir com dinheiro com as outras ligas, mas eles estão fazendo o que eles fazem muito bem, né? Eu gosto bastante do trabalho deles. É isso. O episódio de hoje, então... É isso nada. Calma. Tem que falar de 2 coisas. Primeiro... Ih, meu Deus, tô até com medo já. Falar que o Luquiba é espetacular com a NHL. E ele falou dessa coisa, né, dos veteranos que tem que se conscientizar que as coisas já não estão mais muito brilhantes. Trevor Lewis volta para os Kings por $750 mil. Então, esse
36 anos, tem a plena consciência de que o tempo dele já passou. Fundamental para os títulos dos Kings. E eu acho que, falando sério, acho que a movimentação dos Kings também foi uma movimentação bem interessante. O Pierre-Luc Dubois ter chegado, o Gavrikov também, dá um pouco mais de força para esse time. Defensivamente é um cara que vai... alguns caras vão dividir um pouco da força com o Drew Doughty. Acho que isso é muito importante. Mais 2 anos de Anze Kopitar, a camisa aposentada mais certa que a humanidade já viu. Foi então, bem salgado o Kopitar, viu? Foi Kopitar, 2 anos, 14 milhões, foi salgadinho, mas ele merece porque eu conheço a casa de Anze Kopitar, passei em frente da casa dele na cidade de Bled, na Eslovênia, sem saber que eu estava passando na frente da casa dele, só fui saber que eu estava passando na frente da casa dele depois que eu vi um documentário sobre o Anze Kopitar. Então ele merece tudo, merece aquela camisa dele aposentada. E esse ano não tem Edmonton Oilers para poder barrar os Kings, nós vamos para frente, nós vamos ser campeão de novo. Ai. Que os deuses do hockey não permitam isso. É isso que eu posso dizer. Mas é isso. Nosso podcast se resume a isso, então. Se resume a não parem de apoiar a nossa seleção feminina, não parem de apoiar o futebol feminino aqui no Brasil e não deixem de assistir a NHL nessa temporada. É isso. Se eu pudesse dar um nome para esse episódio, Não Deixe o Samba Morrer. Olha que beleza. Vou botar esse nome no episódio. Não Deixe o Samba Morrer. É isso aí. Vou apertar a dica aqui, tá bom? O Luquiba já deu a dica aqui no chat, que eu já vi. Toda vez que eu escuto essa música, eu acho que eu estou pegando avião para viajar. É uma sensação muito boa. Luquiba, eu não assisti ainda, tá? O que você colocou aqui, a gente não deu de dica ainda, então, por favor, já que você puxou, já que você assistiu, dê a dica. Olha, semana passada a gente falou do quarterback, né? Naquela série de Netflix, inclusive já saiu a notícia que eles vão ter a segunda temporada, e o Joe Burrow é o nome, né? Para isso. Faltam os outros 2, mas vai começar pelo Burrow. E aí, essa semana, não tem muito a ver com o que a gente falou, mas saiu também essa semana o Underrated, né? O filme do Stephen Curry. Bem filme, é um documentário / filme. Como a gente já teve de outros tantos bons jogadores, né? Do Dwayne Wade, o próprio LeBron, Kobe Bryant. Conta um pouco da história dele, né? Ele sempre foi, de fato, underrated mesmo na carreira dele. A escolha, acho que foi o 7º, né, no draft dele, se não me engano. E acho que até teve 2 escolhas do Wolves antes dele, seguidas, e ainda assim passou por ele. E ainda quando ele foi draftado, ele ainda teve problemas de lesão, todo mundo falava, ele é de vidro, como assim o Warriors está apostando nele? Na época tinha o Monta Ellis lá, falou, mas os 2 não conseguem jogar junto, e você vai apostar no Stephen Curry, por que você não aposta no Monta Ellis? Pelo menos a história mostrou que a franquia fez o certo. Vale muito a pena contar a história dele. Eu, particularmente, não tenho nada contra ele. Tá certo que ele tirou um título da gente, mas não tenho como odiar um cara desses. É um cara que joga certinho, que não é um cara arrogante, prepotente, como tantas outras estrelas tem por aí. Então, acho que vale a pena aí. Eu acho que tá na Apple. Apple TV Plus. Apple TV. Isso. Inclusive, ele foi esse documentário aí que fez a Apple liberar, acho que 2 ou 3 semanas de graça para quem quisesse, para poder assistir o documentário do Curry. Foi tipo um negocinho de contrato dele aí. Então, você também, que não está sabendo disso, como o documentário foi lançado semana passada, ainda tem umas semanas aí, você pode aproveitar esse descontão da Apple TV Plus. E a Apple TV Plus está, assim, surpreendente. Qualquer série que você quiser assistir lá vai ser golaço. É isso que eu posso dizer. Não assisti ainda o Curry, mas a história dele realmente é uma história que me impressiona. Eu comecei a assistir, assisti os 10 primeiros minutos, que aparece até o Red Miller lá comentando como que era a ficha do Curry na época do draft, né? Como era a análise em cima dele. Mãos pequenas, undersized e tal, não sei o que, não sei o que lá. E tá aí o rapaz, sendo só, provavelmente, o cara que é o melhor shooter da história dessa liga. Eu acho que é o Red Miller ainda, mas tudo bem. Eu não acho que é o melhor. Talvez é o dessa época, mas
Para mim, eu concordo contigo. O Red Miller foi o melhor que eu vi. Desgraçado, né? Fez eu torcer pra essa porra dessa franquia que não vai pra frente nunca. E aí, Fernandão, você chegou a ver já? Não, eu não tenho Apple TV, né? Mas acho que Vamos resolver isso, então. Vamos resolver isso. sobre se o Curry é o maior ou o maior arremessador, eu acho que ele pelo menos é o cara que colocou o arremesso de 3 dentro da tática do jogo. Eu acho que isso aí, sem dúvida alguma. Ele e o Steve Kerr. Eu acho que o Kerr também merece o esquema de jogo que ele montou para que isso funcionasse e merece muito crédito. É um time que evolucionou essa era de basquete que a gente está vendo agora, que dá uma certa raiva no Greg Popovich, e eu confesso que em mim também, porque a final desse ano foi muito melhor, com não só todo mundo tentando chutar de qualquer lado, fazendo infiltrações e tudo mais. Eu gosto do jogo assim. Não vou criticar a bola de 3, porque eu gosto dela, mas eu acho que o jogo tem que ser jogado não chutando a qualquer custo. É isso. Fernandão, Luquiba, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E semana que vem a gente vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Foi muito bom estar com vocês. Realmente, muito obrigado por tudo. Beijo grande. E vocês que ficaram até aqui, como sempre, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Não se esqueçam de dar o joinha nesse vídeo e tudo mais. E também apoiar a gente no Terceiro Plano. É isso aí. Beijo grande. Tchau.